Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 19 de abril, inicia lá em Aparecida do Norte a 60ª Assembleia Anual da Conferência dos Bispos do Brasil. Hoje nós queremos celebrar e queremos rezar por todos os indígenas, por todas as indígenas do Brasil e da América. Esse dia 19 de abril é uma excelente oportunidade de conscientização a respeito dos direitos dos povos indígenas e para conhecermos mais de sua trajetória. 19 de abril, um curto espaço para reflexão sobre a inserção dos índios na sociedade brasileira. Eles que são os primeiros habitantes dessas terras, os donos dessas terras. A comemoração desse dia faz homenagem a uma ampla diversidade de povos que tiveram e têm um papel fundamental na formação cultural e étnica da população brasileira. Estando aqui muito tempo antes de os colonizadores europeus e dos escravos africanos, a população indígena desenvolveu uma rica cultura formada por diversos costumes, línguas e saberes que ainda estão vivos no interior da sociedade brasileira. Aqui no Brasil falam-se dezenas de línguas indígenas. São muitas etnias, muitas línguas, muitos povos indígenas. Quando e como os índios estabeleceram-se no Brasil? Essa é a pergunta que alguns se fazem. O processo de instalação dos indígenas em nosso território, ele é compreendido a partir das teorias que discutem a ocupação do continente americano. Segundo algumas pesquisas, os primeiros grupos humanos que aqui chegaram eram provavelmente oriundos de regiões da Ásia e da Oceania. Com o passar dos séculos, essas populações pré-históricas espalharam-se pela América e, consequentemente, deram origem a uma infinidade de civilizações e culturas. Qual foi a relação dos colonizadores europeus com os indígenas? Ao longo da colonização, e para nós aqui foram os portugueses, como para quase toda a América Latina foram os espanhóis, a relação entre os índios e os europeus foi visivelmente marcada pela lógica do conflito. Muitos colonizadores ambicionavam explorar a mão de obra indígena por meio da escravização desses povos. Sob o aspecto cultural, os índios sofreram um processo de aculturação, promovido pela ação catequizadora de muitos religiosos, de maneira especial dos padres jesuítas. Durante boa parte de nossa história, o índio era visto como uma figura selvagem ou infantil que precisava ser necessariamente civilizado. Nós sabemos que os jesuítas, no início, estavam de acordo e trabalhavam junto com os colonizadores, mas depois, com o tempo, eles começaram a defender as causas indígenas, a cultura, a traduzir a língua, aprender a própria língua deles, a se relacionar com eles na própria língua e a defendê-los. Tanto é que, a certa altura, os jesuítas foram expulsos do Brasil e da América Latina toda, porque já os colonizadores viam neles pessoas que defendiam os indígenas. Somente no século XX, algumas políticas começaram a ser implantadas no sentido de promover a integração dos indígenas à sociedade brasileira. Apesar das boas intenções percebidas nesses esforços, muitos dirigentes e representantes do Estado não conseguiam ver uma política adequada que efetivamente respeitasse as peculiaridades que constituem a população indígena. Por muito tempo, o indígena foi colocado sob a tutela do governo, configurando uma espécie de cidadão menor. Atualmente, vários dispositivos legais procuram garantir uma série de direitos aos povos indígenas do Brasil.
No entanto, os indígenas ainda sofrem com o interesse de fazendeiros, madeireiros, garimpeiros que tentam explorar as suas terras em benefício próprio. Em meio a esse conflito, o contato dessa população com os indígenas promove uma série de mudanças que vão desde a instalação de epidemias até a mudança nas relações socioculturais que anteriormente organizavam esses povos. Nós acompanhamos, nos últimos tempos, o que aconteceu na Amazônia, não apenas com os indígenas Yanomamis, mas com outras populações indígenas. A exploração pelo garimpo, a contaminação das suas águas pelo mercúrio, a disseminação da doença, os indígenas ficaram doentes, e a fome que se abateu sobre os indígenas. Nós vimos imagens tristes, terríveis na televisão de como estavam sendo tratados os povos Yanomamis e o quanto o garimpo ilegal prejudica não só o meio ambiente, mas os povos que estão ali, porque são invasões nas terras que o Estado garante que é deles. Então está sendo feito todo um trabalho agora para a retirada dessas pessoas, que também a maioria são pobres, os garimpeiros, mas que servem a grupos econômicos grandes, que têm muito interesses, que têm aviões, que têm navios, barcos, e que exploram o ouro nas terras indígenas. A Igreja tem voltado seu olhar sobre a Amazônia. Tanto é que o Papa Francisco convocou um sínodo sobre a Amazônia e para chamar a atenção do Brasil e do mundo sobre aquilo que estava acontecendo com os nossos povos indígenas. O Papa também escreveu a encíclica Laudato Si, que é o cuidado da casa comum, e justamente mostra o quanto os indígenas conseguem preservar as matas, as nascentes de água, os rios, sem depredar, sem usurpar, estabelecendo uma relação harmônica entre o ser humano e a natureza. Eles têm muito para nos ensinar. De fato, esse dia 19 de abril não serve apenas para celebrarmos a contribuição ancestral dos índios na formação da sociedade brasileira, ou a necessidade de conservarmos a cultura indígena. Devemos, antes de tudo, salientar a urgente demanda de se enxergar o indígena como um cidadão que tem o direito de determinar o seu próprio destino. Não cabe à sociedade capitalista ou aos governos orientar as escolhas desses povos que há tanto tempo aqui se estabeleceram. Então, que nós possamos não apenas rezar pelos nossos indígenas, mas vibrar com as suas causas, exigir que os governos respeitem essa população e que eles possam viver harmonicamente onde eles escolherem viver, nas suas terras, mas também aqueles que foram para as cidades possam ser acolhidos, respeitados nos seus direitos, nos seus deveres como todo cidadão. Que Nossa Senhora da Amazônia abençoe todos os indígenas espalhados por este grande Brasil e por toda a América Latina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Amazônia, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.